Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham com tanto carinho e respeito os nossos vídeos aqui no canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Elessiri Abodele, Xiaomi Opec Zarcel, mais uma vez aqui no nosso canal. E aí hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas têm pedido, que é sobre o orixá Nanã, né? Mas antes de falar dela, fica aqui o registro. Se você deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, manda o WhatsApp, número do pessoal que cuida da agenda do nosso templo. 11 9 50 73 9466. Através desse WhatsApp vocês se informam de tudo que é preciso para tornar o nosso encontro possível, tá bom? Pessoal, o que acontece? O orixá Nanã Buruku é conhecido no candomblé aqui do Brasil como um orixá feminino, como a mãe de Obaluayê, como a mãe de Oxumaré e etc. Na cidade de Abelcutá, nós cultuamos um orixá feminino que se chama Nanã, né? Nanambucu, né? E tem uma outra divindade feminina que se chama Omolu, cujo marido é Buruku, né? Alguns iorubás dessa região dizem que Nanã e Omolu, que não tem nada a ver com Obaluayê, tá? É uma mesma força e que Buruku é marido delas. Existem iorubás que dizem que não, que Nanambucu é um orixá feminino, Omolu uma divindade feminina e Buruku uma divindade masculina e que os três podem ser cultuados juntos. Então essa diferença, essa variação de informação é algo que realmente ocorre lá e a minha finalidade no vídeo não é aqui dizer qual que é verdadeiro ou qual que é falsa, e sim falar a visão que o povo iorubá tem desse orixá. Os iorubás de Abelcutá dizem que o culto de Omolu foi levado até Abelcutá através de uma escrava Nupe ou Tapá, né? Que é um grupo étnico que fica acima da terra iorubá. E que essa escrava teria levado o culto dessa divindade e que ela teria sido acoplado ao culto de alguns orixás já existentes nessa região. Alguns iorubás dizem que Nanã ela teria sido esposa de Obaluayê, tá? Outros iorubás dizem que Nanã teria sido esposa de Ogum e que o casamento não teria dado certo e que por essa razão o culto de Nanã não faz uso de objetos de metal. Existem outros que já dizem que não, que na realidade não é usado metal no culto dela, porque o culto dela é tão antigo que na época em que começou não existia metal e que em respeito a essa antiguidade, no culto dela não se usa objeto de metal. Então, por esses motivos, as pessoas entendem que, independente da causa, é importante compreender o quê? O culto de Nanã é um culto amplo, é um culto complexo, é um culto que, de fato, a utilização de metal é um tabu, né? Independente da causa real ou do motivo, mas é um tabu. E por esse motivo, é importante as pessoas compreenderem que quando a gente cultua Nanã, a gente está cultuando uma força muito antiga. E aí eu vou falar algumas coisas que podem gerar alguns tabus ou podem gerar algumas dúvidas. Como por um exemplo, no Brasil dizem, homem não pode ser iniciado em Nanã. Na terra iorubá pode, inclusive eu conheço um babalawô de Abelcutá, que além de ser babalawô, ele é babaolorixá no culto de Omolu, né? O que é normal, no culto de Omolu ou no culto de Nanã. Só que qual que é o tabu? Na terra iorubá, existe um pensamento sobre o culto de Nanã ou Omolu que diz o seguinte: homem pode ser iniciado, porém homem não é bom ter possessão desse orixá, e não é bom homem vestir esse orixá e tampouco entrar em contato com o símbolo desse orixá que se chama Odoró. A nossa direção vai colocar aqui na imagem a foto do Odoró, para que vocês entendam o que é o Odoró. O Odoró é um elemento que não é um trabalho artesanal, é um trabalho espiritual, que é confeccionado para representar
o poder de Omolu e Buruku. Por isso ele aparece aqui nas cores azul escuro e branco. Mas aí eu não vou aqui ensinar fundamento, eu só posso falar. Essa foto é do Odiubó, do assentamento de Omolu do meu templo, para que vocês compreendam o que é o Odoró. Esse símbolo Odoró, ele não pode ser encostado por homens, principalmente quando as mulheres estão em possessão de Nanã, de Omolu ou de Buruku, tá bom? Então existem tabus sim dentro desse culto em relação à questão do homem, mas o homem não é privado de cultuar Nanã, o homem não é impedido de fazer oferendas a ela, tampouco de ser iniciado no culto, pelo menos dentro da terra Iorubá, nas regiões onde se cultua essa divindade. Agora existem sim limitações, tá? Talvez por isso, por existirem essas limitações, que no Brasil, né, criou-se a fala de que o homem não pode ser iniciado em Nanã, porque talvez se fosse, muitas vezes, inconscientemente, essas limitações poderiam vir a serem desrespeitadas, e aí é melhor pecar pelo excesso de cuidado do que deixar o negócio desandar, porque realmente é muito complicado, tá bom? Inclusive tem um livro do Verger, eu não vou me recordar o nome, se eu não me engano é um livro que ele publicou em francês e tem a tradução em português, eu acho que é Os Orixás na África ou alguma coisa assim, tá? Onde tem a foto de um sacerdote de Nanã na terra Iorubá, ou na terra ali, na parte da terra Iorubá, né? E agora eu não sei de fato qual é o livro, mas existe. Então é para vocês verem que de fato tem sacerdote de Nanã. E para alguém ser sacerdote de Nanã, na terra Iorubá tem que ser iniciado. Ninguém ocupa o sacerdócio de nenhum orixá sem ser iniciado naquele orixá. É muito importante as pessoas compreenderem isso, tá? Os devotos de Nanã na terra Iorubá, principalmente em Abelcutá, são chamados de Olomolu. Olomolu, que significa aqueles que possuem Omolu, aqueles que foram iniciados, consagrados no culto de Omolu, tá bom? Algumas pessoas pediram para a gente comentar sobre a família Queregebê, né? Bom, a família Queregebê é uma questão muito interessante, porque isso é pertinente ao culto afro-brasileiro. A família da palha, a família de agosto, então, enfim, deem o nome que for. Isso é uma particularidade do culto afro-brasileiro, na visão iorubá, dentro do conhecimento que eu possuo. Oxumaré é Oxumaré, Nanã, Nanã, Omolu, Buruku, Obaluayê, Ieuá, são divindades que podem ter algumas semelhanças, mas são distintas, tá? Nanã, ela tem algumas relações sim com Oxumaré, de ordem espiritual, assim como ela tem com Obaluayê, mas não significa que são divindades de uma mesma família, enfim. Agora é lógico, o afro-brasileiro tem essa visão, a gente respeita, porque é a forma como eles praticam, e é importante as pessoas entenderem. Há diferenças. Gente, é muito importante compreender isso. O candomblé é uma religião afro-brasileira que cultua os orixás e outras divindades de outros panteões do continente africano, né? A religião tradicional iorubá, sim Orixá Ibilé e Xexelagbá, é a religião iorubá, ou seja, a gente cultua apenas as divindades iorubás que estão inseridas dentro da nossa família, dentro da nossa linhagem ou da nossa região, né? Não tem como alguém de Leifé cultuar Nanã, Omolu, porque em Leifé não existe esse culto, né? Que é um culto que é mais comum em Abelcutá, em algumas regiões próximas. Em Ibadan, por exemplo, tem culto para Nanã, né? Oxumaré, que é um orixá muito cultuado na parte iorubá mais próxima do que é chamado de Benin, né, o antigo Daomé, é um orixá desconhecido em Oió, em Leifé. Desconhecido no sentido de que não tem sacerdotes, não tem devotos, né? Então, assim, tem o porquê alguém de Oió, cultuar esse orixá? Não, né? Existiu até um movimento recentemente de uma casa aqui do Brasil, do candomblé, querer levar esse culto para Oió e construir um templo, enfim, mas o rei da cidade não aprovou a ideia por vários motivos, porque de fato isso ia ferir a tradição, porque cada região tem a sua tradição. Então você tem culto de Oxumaré muito vivo na terra Iorubá, nas cidades mais próximas do Benin. Por exemplo, em Abelcutá, o culto de Oxumaré é muito forte, né? Então é importante as pessoas compreenderem isso. Omolu em Abelcutá, ela tem aspectos
como por exemplo, Exumari é um aspecto de Omolu, que é diferente do Orixá Oxumari, né? Jauê, que é um aspecto de Omolu que está relacionado à questão da magia. Então, é muito profundo, o culto de Orixá é muito amplo, né? Para as pessoas acharem que é uma coisa simples, superficial, que dá para a gente fazer de qualquer jeito, porque infelizmente ou felizmente não dá. É preciso sempre consciência e conhecimento profundo. É o que eu falo aqui nos vídeos do canal do YouTube. A religião de Orixá é uma religião ancestral, né? É importante aprender o conhecimento ancestral para praticá-lo de uma forma adequada, senão você pode estar correndo o risco de não estar agradando um orixá e sim incomodando ele, e aí é importante ter cuidado e atenção, tá bom? Pessoal, é isso. Para aqueles que desejam conhecer o nosso trabalho pessoalmente, é só mandar mensagem no número do WhatsApp, é o número que está aparecendo aqui na sua tela, 11 950 739 466. Nesse WhatsApp vocês obtêm informações do que é preciso para tornar o nosso encontro possível. Muita gente fala, Babá, eu não tenho WhatsApp, eu posso ligar? Olha, é recomendável fazer contato pelo WhatsApp. Então dá um jeitinho de baixar o aplicativo, ou pede para algum conhecido entrar em contato lá com o pessoal e eles vão informar tudo o que é preciso para que a gente possa estar se conhecendo pessoalmente e quem sabe eu possa estar te ajudando no seu desenvolvimento espiritual, tá bom? Queridos, muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos, pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos. Um grande abraço, Iriu. Tchau, tchau.